A ideia de criar o escritório, ela começou quando eu ainda trabalhava em outro escritório. Desde a faculdade, fiz muitos estágios, o último que eu fiz foi no escritório de advocacia. E nessa época, eu já me interessava por uma área específica, que era trabalhista na época. Então, nesse escritório eu já trabalhava mais com isso. Mas eu fazia civil, previdenciário, mais trabalhista. Tinha outros advogados que trabalhavam também. E aí depois, quando eu me tornei advogado, o proprietário do escritório acabou me incumbindo de ficar com a área trabalhista. E eu trabalhei uns 6 meses como advogado lá. E nessa época eu trabalhava para ele e eu comecei a pegar meus próprios processos. Porque eu sou de Cosmorama, uma cidade aqui perto, e a minha família toda de lá. Eu tinha um home office lá, eu atendia numa salinha na casa que eu vivia, e eu comecei a ter alguns clientes. Em paralelo a isso, eu também tinha alguns parceiros, amigos de faculdade, que também pegavam alguns processos e não queria fazer, e eu acabava fazendo para eles. E aí começou a aumentar a minha demanda pessoal. E chegou uma hora, depois de uns 6 meses que eu já tinha OAB, que eu não conseguia atender todo mundo. Eu não conseguia atender e não conseguia trabalhar, conciliar com o meu trabalho. Eu tive que deixar o trabalho que eu estava e eu acabei abrindo meu próprio escritório ali na rua São Paulo. E aí eu fazia só meus próprios processos de parceiros ali. O maior desafio do início para qualquer advogado iniciante é conseguir custear a atividade. Por quê? É diferente de um profissional liberal, um médico ou qualquer outro, um engenheiro que você consegue cobrar pelo serviço inicial, a consulta ali. Tem uma cultura aqui no Brasil, o Brasil inteiro é assim, que a gente não consegue cobrar esse valor. Por quê? Advogado normalmente pega processo em porcentagem. E quando que vem? Quando recebe, no final. O processo no Brasil é moroso, né? Demora aí no mínimo 1, 2, 3, 4 anos, dependendo previdenciário, trabalhista, civil, consumidor, o que você for fazer. Então acho que a maior dificuldade no começo é você conseguir ter dinheiro para manter a tua vida pessoal e a própria atividade do escritório, porque tem aluguel, água, luz, então acho que essa é a maior dificuldade. Para falar como evoluiu, acho que eu tenho que falar como começou, né? Eu aluguei um escritório inteiro, era um prédio no centro da cidade, uma casa, e tinha várias salas, tinha a minha e outras salas, e a recepção. Como eu trabalhava sozinho no começo, e no começo eu tinha um estagiário ou dois, no máximo um, que atendia ali à frente, fazia os trabalhos, as outras salas ficaram vagas, então eu subloquei. Eu subloquei essas salas para ter a receita que precisava para ajudar a me manter. E conforme foi passando o tempo, eu fui pegando mais cliente, iam trazendo mais parcerias para mim, fui me especializando, eu sou pós-graduado em previdenciário e trabalhista, e as pessoas, os advogados que sublocaram as salas iam entregando para mim, eu ia povoando essas salas com o meu próprio pessoal, né? Aí eu comecei a contratar outros advogados que faziam o trabalho ali e eu consegui começar a crescer assim. Eu acho que teve vários. Eu acho que o primeiro momento foi quando eu abri o escritório, eu saí de uma posição que eu recebia para começar a gastar e abri o escritório, que foi um passo muito largo para mim, pelo menos. Acho que foi o mais largo que eu dei na vida até hoje. E depois, quando eu comecei a setorizar, né, que eu comecei a colocar outros advogados para trabalhar comigo, e cada vez que eu colocava mais um advogado, dava um setor para ele, e isso começava a se tornar basicamente uma indústria ali dentro do escritório, né, que a gente setorizou, eu acho que foi os passos mais marcantes. E o último agora foi quando a gente mudou aqui para a nova sede, né? Eu acho que é inegociável a ética. Você tem que ter uma ética de trabalho e a gente tem também uma criação de berço que tem certos valores morais e sociais e de trabalho que eu não negocio, né? Eu acho que o teu cliente sempre tem razão. Porém, você não pode deixar a razão dele se sobrepor à sua própria ética, a seus próprios valores. Então tem muitas coisas que a gente tem que falar não. E a gente está aqui para orientar mesmo. Então é isso. Eu acho que o que mais diferencia o meu escritório, eu acho que seria que aqui a gente não olha para o resultado do processo, a gente olha para o que o cliente quer. O cliente ele chega aqui, ele está com um problema, normalmente está difícil a situação para ele, ninguém vem aqui porque está feliz, eu sempre digo isso. E cabe ao advogado, eu acho que primeiro analisar o que seria melhor para o cliente. Muitas vezes, em atendimentos mesmo podendo ter alguma reação jurídica, ter alguma coisa que eu possa fazer, se eu visualizar que não vai ser bom para o cliente, eu nem ofereço o serviço. Por muitas vezes eu fiz isso. Então, acho que o maior diferencial aqui do escritório é que a gente visa a prioridade satisfazer o cliente e não ganhar o processo.
As principais áreas de atuação aqui, a gente é muito civilista, e quando eu digo civilista, distribui em vários setores, que é trabalhista, previdenciário, parte basicamente civil de contrato, divórcio, fazemos muito consumidor também, né? Então tem vários setores do escritório, mas eu diria que as atividades preponderantes são o setor trabalhista, setor previdenciário e setor de consumidor. E tem um setor empresarial também. Os planos para os próximos anos, né? Eu acho que é fazer uma expansão grande na parte digital, né? Para a gente poder consolidar a presença nacional. A gente já tem processo em vários estados, hoje quase todos da federação, mas eu acho que consolidar com a presença digital para a gente poder fazer um atendimento mais remoto, né, para todo mundo, né? A gente já está com esse projeto desde o ano passado, está implementando agora esse ano, e a gente espera um crescimento aí exponencial, bem mais do que o comum já desses anos só no físico. Quando eu falo de legado, eu acho que legado, eu acho que quando eu tiver filhos e alguém falar para eles, você é igualzinho a seu pai, isso seja uma coisa boa, né? Eu acho que legado se resume a isso, né? Você deixar uma imagem para os futuros, né? Tanto para a família quanto para os próximos aí, que a gente tenha feito a diferença, uma diferença boa na vida de todo mundo. Se eu pudesse definir o escritório em uma frase, eu acho que seria: dar certo é uma questão de escolha e sacrifício.